Os irmãos podem abrir sua Bíblia, Mateus. Abre em Mateus. Vamos passear por outro texto antes, mas só para que você perceba o esboço que eu já mostrei para você. Abre no capítulo 5 mesmo. Nós estamos chegando no final da instrução do Senhor. O Senhor está ensinando os seus discípulos. Vocês lembram que o Sermão da Montanha, ele funciona ali como um retiro espiritual, onde aqueles que foram convertidos a Cristo Jesus, sendo uma resposta à pregação de João Batista e à pregação de Jesus Cristo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, eles se arrependem. E então agora eles foram transformados em uma nova criatura. E aí eles precisam entender o que eles são, como eles devem viver, o que é requerido deles, quais são as expectativas a respeito deles e por que eles devem fazer isso, sustentados em qual poder, dependendo de quem, olhando para quem. Então, muitas perguntas são respondidas aqui, perguntas essas, evidentemente, que eles mesmos não levantaram. Algumas perguntas são levantadas, mas eles mesmos não levantaram todas as perguntas que o ensino do Senhor Jesus responde. O Senhor Jesus oferece as respostas porque sabe que são respostas necessárias para dirimir para diluir questionamentos que podem servir de obstáculos para o crescimento em fé deles. Então, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 14, especificamente ao versículo 12, nós vemos ali as bem-aventuranças. Os versículos 13 ao 16 são desenvolvimentos das bem-aventuranças, ou seja, porque vocês são o que são, vocês devem salgar e brilhar. Essa é a ideia. Então, vocês devem fazer algo por serem quem são. Nós estamos naquela porção central, que é o ensino do Senhor a respeito do comportamento deles, de como eles devem se portar, do porquê eles devem se portar, por causa de quem eles devem fazer aquilo que é requerido deles. Então, dos mais diversos tipos de relacionamentos são expostos aqui para instruí-los. Vai do capítulo 5, do versículo 17, até o capítulo 7, até o versículo 12, quase chegando ao final. Então, é um montante muito grande de instrução. O Senhor tem a intenção de formar uma teia de princípios na nossa mente. É uma teia, como uma espécie de teia de aranha, onde nós encostamos e ficamos grudados. Então, ele não expõe todos os possíveis relacionamentos, todos os possíveis problemas, para que nós possamos desempenhar algum tipo de comportamento ou dar algum tipo de resposta. Mas essa teia, ela atrai e prende todos os demais relacionamentos e nós podemos aplicar esses princípios aos relacionamentos que não são tratados aqui. Alguns pormenores, alguns detalhes maior, mas nós temos essa rede, essa teia de princípios. A ideia é de que sejam formados alguns mecanismos na nossa mente, alguns filtros para desenvolver relacionamentos, alguns filtros para as respostas que nós damos a insultos, algumas perguntas. Então, existem alguns filtros, existem alguns mecanismos de respostas que deve ter arraigado na nossa mente, ao ponto de ser automático. Nossa mente é formada por esses princípios a ponto de ser automática a resposta, porque a nossa mente está tomada por esses princípios. Vai até o versículo 12 do capítulo 7, um tema muito grande aqui, chamado da ética do reino. Então, quando vocês ouvirem alguém falando de ética, seja na escola, na universidade, ou até mesmo nos relacionamentos de vocês, vocês devem entender que existe uma ética também do reino do Senhor Jesus Cristo, e é essa ética que nós temos estudado. A ética são princípios que moldam o nosso comportamento. Por exemplo, você tem uma ética com seu filho,
Você tem uma ética com seu cônjuge, você tem ética com seu irmão, você tem uma ética no trabalho, você tem uma ética na escola, você tem uma ética na sociedade. São princípios por meio dos quais você desenvolve os seus relacionamentos das mais variadas formas. Nós temos uma ética específica. Essa ética que conduz toda a nossa conduta, que é chamada de moralidade, é encontrada na palavra de Deus. É a grande lente por meio da qual nós enxergamos o mundo. Todos nós usamos óculos. Então esses são os óculos. Nós colocamos aqui no nosso rosto e por ela nós enxergamos o mundo. Então nós estamos nessa porção. Nós vamos finalizar essa porção hoje. E depois disso, do versículo 13 ao versículo 27, nós vemos algumas advertências relacionadas ao reino. É um chamado, mais enfático ao comprometimento. Nós já vimos alguma porção dela em outros sermões. Os versículos 28 e 29, que conclui o sermão da montanha, é o espanto da autoridade de Jesus, o reconhecimento e o espanto diante da autoridade de Jesus. Coisa essa que muitas vezes falta em nós. Nós vemos a sabedoria de Jesus, nós vemos a autoridade de Jesus, nós vemos o poder de Jesus, mas não ficamos espantados com isso. Parece que nós estamos assistindo, nem parece, porque tem filme que nós ficamos mais espantados e empolgados do que as próprias instruções do Senhor Jesus. E é evidente que isso é uma questão de coração, Isso não nasce do nada. O problema é, mais uma vez, ignorância, falta de entendimento. Por isso que nós precisamos instruir o nosso coração. Então, o ponto é o seguinte, meus irmãos. Nós fomos feitos filhos do reino e temos sido instruídos sobre o que isso significa. O que significa ser um filho do reino? Embora essa filiação celestial tenha nos alcançado, nós não fomos retirados desse mundo caído. Isso nos diz muito, isso nos diz algo. Nós somos filiados aos céus. Nós somos cidadãos dos céus agora. Mas nós ainda estamos no mundo caído. Isso deve levantar para nós alguns questionamentos. Por quê? Nós fomos feitos cidadãos dos céus, já habita o Espírito Santo em nós, mas nós ainda fomos deixados no mundo caído. Caindo, pecando, se sujando e algumas vezes não glorificando ao Senhor como nós poderíamos glorificar. Nós fomos deixados no mundo caído. Seria tão bom se nós fôssemos levados à grande bonança, à grande glória do Senhor, mas não, nós fomos deixados aqui. Isso significa, meus irmãos, que o rei do reino por vir tem um propósito glorioso para nós. Não é à toa que ele nos deixou aqui, não é por acaso que ele nos deixou aqui. O Senhor não joga dados, o Senhor não tem ações não calculadas. Se Ele nos deixou aqui, existe um propósito muito glorioso para cada um de nós aqui desse lado da eternidade, nesse mundo aqui. Um propósito que vai muito além de nós mesmos. Por quê? Porque nós já morremos. Nós morremos para nós mesmos e nós nascemos para Cristo. Nós não somos mais nossos, nós somos dele. Então, o propósito que existe para nossas vidas vai muito além de nós mesmos. Basta um raciocínio simples como esse que eu acabei de fazer para vocês. Nós já morremos para nós nos levantamos, nós nascemos para uma novidade de vida e nós somos dele. Então, nós já entendemos claramente que se nós vivemos a nova vida que nós professamos receber para nós mesmos, nós corrompemos aquilo que recebemos e testificamos que nós não nascemos, que a nossa fé é um mero apanhado de palavras. Mas, se nós entendemos isso, nós compreendemos o fato de que o Senhor tem um propósito glorioso para nós. É verdade que nós não enxergamos esse propósito quando nós olhamos mais para nós mesmos. Quando é que você olha mais para você mesmo? Quando você olha mais para os seus sonhos, para os seus anseios, para as suas necessidades, para o seu conforto, para o seu entretenimento. Quando você busca no seu filho a sua realização, quando você encontra no seu cônjuge a fonte do seu prazer, da sua alegria, do seu contentamento, quando você olha para o seu filho e o coloca como um ídolo, como objeto de ostentação para a sociedade,
Porque quer que ele viva aquilo que você não viveu, quer que ele realize os sonhos que você não realizou, quando você olha para a sua enfermidade e enxerga o mundo abrindo uma gigantesca cratera diante dos seus pés, debaixo dos seus pés, porque você vai perder tudo aquilo que você tem, que é esse mundo. Então, quando isso acontece, você não consegue enxergar os propósitos do Senhor. É evidente. Você está olhando para si e o colocando como Deus. E o seu Deus é o seu grande ego. Quando isso acontece, você não enxerga, aí você vive para esse mundo mesmo. E aí você murmura, aí você questiona, aí você vive na sua autossuficiência, você vive como autônomo, você vive como independente. Mas quando nós olhamos pelas frestas da eternidade, algumas maiores, outras menores, das Sagradas Escrituras, aí nós percebemos que foi dado a nós algo muito glorioso. De tal forma que por meio das nossas lágrimas o Senhor é glorificado. Até mesmo por meio dos nossos gemidos o Senhor é exaltado. Até mesmo na escassez dos nossos bens o Senhor é glorificado. Tudo depende como nós passamos por isso. Como nós nos portamos diante disso. Tudo depende dessa realidade, da disposição do nosso coração a experimentar aquilo que é colocado para nós. Lembra? Nós somos peregrinos. Nós estamos numa corrida. Nós estamos no campo de batalha. Existem obstáculos, existem guerras, existem atritos, existem vários obstáculos, ou buracos, ou armadilhas para nós vencermos. Quando nós não enxergamos isso, aí nós caímos. Aí nós somos atingidos. Aí nós vacilamos. Aí nós não enxergamos. É evidente. Né? Então, entenda. É isso que o Senhor Jesus, por exemplo, ele faz na sua oração sacerdotal ao Pai, em João, capítulo 17. Abra João 17 aí. João, capítulo 17. O Senhor, essa oração é conhecida como oração sacerdotal. Por quê? Por que oração sacerdotal? Porque o Senhor Jesus, ele se coloca diante do Pai intercedendo pelo seu povo. E é isso que o sacerdote fazia. Então o Senhor Jesus está clamando ao Pai, intercedendo pelos seus. Em João 17, nessa oração, nós somos expostos àquilo que aconteceu no pacto da redenção. Aquilo que aconteceu entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E por meio de João 17, nós vemos as portas da eternidade se abrindo para nós. E nós vemos o acordo entre Deus Pai e Deus Filho. Olha que interessante. Antes que houvesse tempo, houve um acordo entre Deus Pai e Deus Filho. E no João capítulo 17 é nos revelado porções desse acordo. O Senhor Jesus expõe isso. E nessa oração, o Senhor Jesus nos faz conhecido alguns propósitos, ou o grande propósito dele para as nossas vidas nesse acordo. Olha o versículo 15 de João 17. O Senhor diz assim: não peço que os tires do mundo. Não, existe um propósito para que eles cumpram. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Porque se nós sucumbirmos ao mal, nós não cumpriremos o propósito que nos foi dado. O mal, ele está dentro e está fora. O poder do pecado já foi aniquilado em nós. Mas os efeitos do pecado não, as marcas do pecado não, as influências do pecado não. É por isso que você pode resistir ao pecado. Porque ele não tem mais poder sobre você. Mas ele é muito sedutor, meus irmãos. Ele é muito sedutor. Ele é muito ardiloso. Ele lhe observa e sabe os seus pontos fracos, sabe quais palavras e como utilizar para que você vacile. É evidente. É por isso que nós caímos. Se não fosse assim, nós não cairíamos. Nós éramos imaculados também. Mas é evidente. As marcas do pecado ainda estão. Por isso que o Senhor diz: os livre do mal. Não os tire do mundo.
Existe um propósito para eles, os livros do mal. Portanto, enquanto nós estamos aqui, o nosso único objetivo é que o Rei seja glorificado por intermédio de cada um de nós. Mas para isso, nós precisamos realmente compreender quem somos e para quem vivemos. Quem nós somos agora? Nós não somos aqueles que buscam conquistar nada para o nosso coração. Porque o nosso coração foi tomado de nós e está nas mãos dele. Então, nós não buscamos conquistar nada para o nosso coração. Nós não vivemos para o nosso cônjuge. Nós não vivemos para o nosso filho. Nós vivemos para ele. É para ele que vivemos. É para ele que nós estudamos. É para ele que nós trabalhamos. É para ele que nós conduzimos os nossos lares e criamos os nossos filhos. É para ele que nós ajuntamos cada cadeira nesse devido lugar. É para ele que nós cuidamos do som. É para ele que nós varremos a igreja. Tudo é para ele. Por ele e para ele, nós vivemos, nos movemos e existimos. Para ele. Nós precisamos entender isso. É o que o Senhor nos faz compreender na sua oração ao Pai. Porque todos aqueles que Deus deu ao Filho viverão assim. Olha o versículo 10, volta um pouquinho, versículo 10 do capítulo 17. Quando ele ora, todas as minhas coisas são tuas. Olha essa unidade entre pai e filho. E as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Olha a certeza de que nos eleitos do Senhor, nas ovelhas do bom pastor, ele será glorificado. O Senhor será glorificado através dos seus. Não existe uma hipótese aqui, existe uma certeza. Jesus será glorificado através de nós. Independente de ser no nosso sorriso ou no nosso choro, ele será glorificado através de nós. Independente de ser na bonança ou na escassez, ele será glorificado através de nós. Esse é o foco. Essa é a intenção de nós estarmos aqui ainda. Senão, bastaria que ele tirasse de nós a vida. Pronto. E nós iríamos para o Pai. Nós já somos dele, nós iríamos para ele. Por que ele nos mantém aqui pecando, caindo, vacilando? Por que ele nos mantém aqui? Seria mais fácil nos levar. Então, existe um propósito que vai muito além de nós. Quando essa realidade, irmãos, toma o nosso coração, quando agarra o nosso coração, essa certeza, essa realidade, o medo se esvai. O medo é diluído das nossas mentes, da nossa mente, do nosso coração. As ansiedades, elas não fazem mais sentido, porque tudo é nosso. O mundo é nosso, e não esse mundo podre. Esse mundo caído, Deus não daria para nós um mundo com marcas de pecado. Nós somos filhos dele. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Deus não daria esse mundo podre para nós. O nosso mundo será purificado pelo fogo. O nosso mundo será glorificado. Ele é todo nosso. O mundo inteiro é nosso. Para que ansiedade? A ansiedade é tentar ter aquilo que nós não conseguimos ter. É tentar reter aquilo que nós não conseguimos. Para que ansiedade? Se nós já temos tudo. A ansiedade não faz sentido quando nós compreendemos isso. O sofrimento nunca é vão. Nunca é vão o sofrimento. Por quê? Porque nós temos um propósito. Quando o propósito reside em nós, aí o sofrimento é a maior desgraça que pode existir. O sofrimento é mais doloroso. As lágrimas descem como ácido nos nossos rostos. Porque tudo é a respeito de nós. Tudo é mais difícil. Porque nós tentamos com as nossas próprias forças, com o nosso próprio intelecto. As nossas obras é que constroem para nós uma estrada por meio da qual nós devemos ganhar o nosso futuro. Mas não é assim com os crentes. Com os filhos do reino, não funciona dessa forma. Quando nós compreendemos, nós descansamos.
nós temos paz, nós ficamos tranquilos, nós entendemos. A dor continua a doer, como qualquer um. Como qualquer um a dor. Nós vamos experimentar a dor como qualquer um. Mas vai ter um significado. Vai ecoar na eternidade. Vai ecoar na eternidade. Vai chegar ao trono do Pai. E isso, em meio à dor, gemidos e lágrimas, nos traz paz. Nos traz paz, nos aquieta. Simplesmente porque esse mundo não é mais suficiente para nós. Esse mundo não nos basta. Basta para você esse mundo? Esse mundo não nos basta. Ele é muito podre. Ele é desprovido de valor. Eu não quero esse mundo. Esse mundo não serve para mim. Eu não vejo atrativos, riqueza, glamour. Esse mundo não é suficiente para os crentes. Esse mundo não é suficiente para os filhos do reino. Quando tudo isso acontece, então nós compreendemos que não é possível viver esse propósito em nossa própria dependência. Com base na autossuficiência, nós entendemos que a vida que temos agora depende completamente do Rei, porque os propósitos são elevados demais. O comportamento, ou os comportamentos que são requeridos de nós, as expectativas, são elevadas demais. Para alguns, o que é que acontece? O que é que acontece? Alguns entendem que por serem tão elevados, e quando eles fazem esses raciocínios, eles colocam diante da sua própria força. Olha, é exigido santidade demais. É exigido perfeição demais. Muitos filhos do cônjuge, no trabalho, no estudo, é exigido muita perfeição. Só que eles contrastam isso diante da sua força. Aí eles ruem. Aí eles caem. Se você fizer isso, se você considerar a radicalidade que é exigida de nós, de santidade, de piedade, de contrição, de devoção, se você contrastar isso tudo com a sua própria força, aí você vai morrer. Porque você não vai conseguir. Você vai ficar com depressão, você vai cair, porque você não vai conseguir. E você não vai conseguir mesmo. Mas essas expectativas tão elevadas, irmãos, tão elevadas, nos faz correr para aquele que tem todo o poder. Por que nós corremos para trás, se nós podemos correr para frente, para a cruz? Por que nós retrocedemos, se nós podemos avançar? Quando nós identificamos que é muita coisa, é muita areia para o nosso caminhão, quando nós identificamos, nós corremos para Ele, que tem uma caçamba gigantesca. É grande demais. Nós corremos para Ele. E aí nós entendemos. O problema é que a dureza do nosso coração, muitas vezes, por causa da arrogância, por causa do orgulho, muitas vezes nós continuamos querendo fazer com a nossa própria força. Nós não dobramos os joelhos até o Senhor quebrar os nossos joelhos para que nós caiamos prostrados e Ele grite: é na minha força, é no meu poder, não entendestes ainda? E muitas vezes a gente ainda não entende. É impressionante como nós somos duros. Nós não entendemos, muitas vezes. Mas um pai disciplina a quem ama. E quanto nós não entendermos, os nossos joelhos serão quebrados, vez após vez. Vez após vez. Algumas vezes ele tem que quebrar a coluna também, para que nós caminhemos com reverência diante dele. Aí a dor é maior, né? Aí a dor é maior. Mas quando nós entendemos isso, nós compreendemos. É na dependência dele. Volta mais um pouquinho e olha o versículo 9. Quando ele diz, olha na dependência de quem, né? É por eles que eu rogo. Eu não rogo pelo mundo. Nós temos um intercessor junto ao Pai. O nosso único intercessor junto ao Pai é o Filho. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Nós somos do Senhor.
o bom pastor grita os nossos nomes. E por sermos do Senhor, nós reconhecemos a sua voz e nós nos achegamos para Ele. É por isso que alguns escutam a palavra de Deus e ficam tão impactados com ela. Independente da eloquência do pregador, independente do clima do culto, independente do tempo do sermão, alguns ficam impactados com a palavra. Outros não esperam a hora de sair para comer uma pizza. Não esperam a hora de acabar para comer um açaí. Sem perceber, eles estão caminhando para o inferno. Com toda a ignorância, com toda a insensibilidade. Então entenda o que significa aqui. A sua vida depende desse momento. É desse momento que a sua vida depende. Importante a gente entender. Não existe nenhum holofote para que o mundo veja o que acontece aqui. As portas do céu, as portas do inferno estão aqui. Nós olhamos para uma delas e tomamos uma decisão. A decisão de endurecer o nosso coração, tapar os nossos ouvidos, fechar os nossos olhos. E nós fazemos isso quando escolhemos pelo Senhor, porque nós já somos dele. E por sermos dele, nós completaremos a carreira, cumprindo cada propósito, seja na dor ou na alegria, porque ele roga por nós. Ele intercede por nós. É isso que quer dizer. Isso quer dizer que diante dessa realidade, a autossuficiência, ela nunca pode ser uma coisa boa. Porque nós estamos cuspindo no rogo de Jesus e tentando viver segundo a nossa própria força. Jesus, eu não preciso que você interceda por mim junto ao Pai não, porque eu vou comigo mesmo aqui. Pode ficar de boa aí. Fica aí, não precisa interceder por mim, eu tenho força. Eu sou inteligente. Eu vou por mim mesmo. Nunca é bom a autossuficiência, irmãos. A autossuficiência é o desvencilhar dos braços do Pai. Imagine o Pai que lhe afaga com carinho, para lhe proteger, para lhe amparar. A autossuficiência é o desvencilhar. Você tira os braços do Pai de si. A autossuficiência é a renúncia da filiação celeste. A autossuficiência é o repúdio à obra redentora de Cristo Jesus. A autossuficiência é o anseio pelo mundo caído. A autossuficiência é o atestado de cidadania de um reino parasitário. Mas só que é o grande ponto, sabe qual é o grande ponto? Que você faz isso sem saber de todas essas consequências. Porque o mundo engana. Ele dá para você aquilo que você quer. Quer prazeres imorais? O mundo vai dar isso. Quer bens? O mundo muitas vezes não dá, mas ele lhe preenche de esperança de que um dia você terá. Você consegue. Vai! Pega a sua vitória. Você consegue. Batalha. Você vai ser um vencedor. Continue. Você está velhinho, caquético e não consegue nada. Mas ainda, por ignorância, você entende. Eu vou conseguir. O dia da minha vitória vai chegar. E você não consegue. Você não consegue. A maior deficiência é porque todas essas consequências não chegam à sua mente, ao seu coração. Você não percebe. Embora isso tudo esteja acontecendo. Tudo isso está acontecendo. Mas você não percebe. Isso quer dizer que a autossuficiência é um inimigo silencioso e sagaz que tenta tomar o nosso coração para matar Deus dele. É isso que a autossuficiência faz. Ela mata Deus no nosso coração. Punhalada após punhalada. Vez após vez. Aos poucos. Vai matando Deus no nosso coração. E aí nós precisamos compreender em que situação nós estamos. O nosso rei, ele conhece as nossas fragilidades. Queda não é sinônimo de derrota. Não é sinônimo de fracasso.
O Senhor conhece as nossas debilidades, as nossas deficiências, as nossas fraquezas. Ele sabe como nós somos propensos ao mal. Por isso, o teor, a essência de todo o ensino do Sermão da Montanha, mas de todo o ensino do Senhor Jesus, mas resumido aqui, sintetizado no Sermão da Montanha, ele destaca a necessária dependência radical que nós temos dele. Todo instante. Como isso acontece? Como isso é destacado? Como é destacada a necessária dependência radical dele? Como isso é destacado no ensino do Senhor Jesus? Como eu já falei para vocês, à medida que nos vemos incapazes de realizar aquilo que ele exige de nós, todas as vezes que nos vemos incapazes de realizar aquilo que ele exige de nós, nós corremos para ele. Às vezes nós somos incapazes por falta de maturidade. E nós corremos para ele buscando isso. Às vezes por causa de crescimento em santidade, em piedade. Às vezes por causa de compreensão, por falta de compreensão da própria palavra. E aí vem eu não consigo, eu não sou capaz, eu não entendo, eu não vou conseguir. Mas basta fazer um raciocínio simples. Se é exigido de nós, nós vamos conseguir. É evidente que nós vamos conseguir. A evidência de que nós estamos conseguindo não é a perfeição em nós, mas é a luta sempre presente. A luta sempre presente. A luta constante em nós. À medida que nos vemos incapazes, nós entendemos que dependemos dele. E isso é isso que acontece quando nós somos confrontados com todas as suas exigências. Também tem um outro lado aí. Por outro lado, se ao ouvirmos as suas exigências e não formos assaltados com um profundo temor e uma profunda angústia, aí então, meus irmãos, nós já estamos tomados pela autossuficiência. Porque isso nos espanta mais. O eu conheço as tuas obras não nos espanta mais. O sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, não nos espanta mais. E isso é quase um atestado de óbito eterno. Na conclusão do último sermão, domingo passado, Sermão da Montanha, aqui nesse mesmo tema, nós vimos que é possível viver a vida da igreja sem Cristo. Nós vemos isso pelo testemunho da igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3. A autossuficiência, ela expulsa Cristo de nossa vida e do nosso lar, do trabalho, da escola, da universidade, das amizades. Ela expulsa Cristo. Mas nós vimos também que a autossuficiência se une à murmuração para colocar Deus no banco dos réus. Nós vimos isso na parábola do filho pródigo. Lembre, nós estamos respondendo dois questionamentos aqui. Nós estamos respondendo duas perguntas. Uma de Mateus capítulo 5, versículo 17, onde o Senhor Jesus diz que ele não vem abolir a lei, ele vem para cumpri-la, e isso é requerido de nós também. Então, quando ele oferece essa explicação, isso levanta uma pergunta: como nós podemos cumprir a lei? Como nós podemos cumprir a lei também? A outra pergunta é do versículo 20, que é requerido que nós excedamos a justiça dos escribas e fariseus. A pergunta natural é como nós podemos exceder a justiça dos escribas e fariseus, se eles parecem tão perfeitos, eles parecem tão honestos, tão religiosos, tão bons. Como nós podemos exceder a justiça dos escribas e fariseus? A resposta, ela aponta para a fome e a sede dos filhos do reino, apontada em Mateus 7, do versículo 7 ao 14. Somente na dependência radical ao Senhor. Somente na dependência radical dele. Se nós não dependermos dele, nós não conseguiremos responder positivamente a nenhuma expectativa. Mas antes da gente chegar na exposição do texto, que vai ser mais breve aqui,
eu quero corrigir algumas falhas aqui de entendimento desses versículos. Nós precisamos corrigir aqui um erro de entendimento. Infelizmente, esse texto ele tem sido muito enfraquecido, somente por causa do amor ao mundo. O amor ao mundo acaba com as promessas das Sagradas Escrituras, destrói a paz que há nas Sagradas Escrituras, acaba com o ensino que há nas Sagradas Escrituras. Por causa desse amor ao mundo, por meio de que muitas igrejas têm sido cheias aí, porque tem prometido esse mundo, tem prometido riqueza, tem prometido a abundância de recursos. Por causa disso, as Sagradas Escrituras têm sido enfraquecidas, têm sido empobrecidas. Para muitos, meus irmãos, para muitos, profundamente arraigados nesse mundo, a grandiosa ênfase do poder da oração nesse texto tem servido apenas para alimentar esperanças sujas de pessoas que não desejam a Deus. Tem servido para que eles se deleitem no anseio pelos manjares desse mundo. Somente para isso. Isso quer dizer que basta que eles peçam com fé. Você não recebe porque você não pediu com fé. Basta que eles peçam com fé, porque Deus vai ver a sinceridade da fé nos seus corações, e Deus deseja que eles sejam felizes, então Deus vai responder concedendo aquilo que eles querem. Mas tem um grande contudo aí, meus irmãos. Tem uma grande questão aí. É evidente que alguém que realmente ama o Senhor compreende que a oração ela não é um cheque em branco. A oração não é um cheque em branco em que nós podemos preencher conforme nos agrada, com a quantidade que nos agrada, com a qualidade que nos agrada, com aquilo que nos agrada, para que compramos aquilo que nos agrada. Não é simplesmente pedir ao Senhor, porque o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece que eu sou uma pessoa boa, o Senhor sabe que eu vou fazer o bem, eu até prometo, se Deus me der isso, eu pago essa promessa, se Deus me der isso, eu ajudo, porque também tem promessa evangélica, né? Se Deus me der um carro, eu só levo crente. É uma promessa evangélica. Eu fiz uma promessa evangélica já. Se Deus me der um violão, eu só canto música de crente, né? Assim que eu me converti, eu fiz uma promessa. Se Deus me der um violão e eu aprender a tocar, eu só canto música de crente. Aí depois eu caí, eu cantei MPB. Não deu certo. Mas é a promessa de crente aí, é a promessa gospel, é a promessa evangélica. Não entendam que são apenas aqueles que têm uma visão religiosa católica que fazem promessas, não. Muitos evangélicos fazem promessas, sim. Colocam uma roupagem aí mais bonita, mais polida, mas fazem inúmeras promessas. Então Deus conhece o meu coração, Deus que sabe que eu sou bom, que eu faço bem, Deus sabe que eu vou usar isso para fazer aquilo que é bom, e Deus vai me dar, porque Ele me ama, e Deus quer o meu bem. Deus é o meu Pai e quer o meu bem. E aí acaba reduzindo de forma grotesca e grandiosa a oração, a função da oração e o poder da oração. Reduz aquele que responde à oração como um servo nosso. Eu sou Deus e ele tem que me responder. Mas um verdadeiro crente, aquele que ama a Deus, não entende dessa forma. Aquele que realmente entende que tudo que ele precisa, ou da coisa mais valiosa que ele poderia ter, já foi dado a ele. É a fé em Jesus Cristo. Ele entende isso. Abra aí no Salmo 66, versículo 18. Salmo 66, versículo 18. Olha a perspectiva de um crente. O salmista diz assim, Salmo 66, 18. Se no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Essa é a perspectiva. A vaidade é aquilo que anseia um coração que não ama a Deus. A vaidade é aquilo que anseia um coração arraigado nesse mundo. Isso é a vaidade. Abra aí em Provérbios 28. Provérbios 28.
versículo 9. É interessante que Provérbios 28, versículo 9, dá a ideia de que a nossa mente tem que ser regada pela palavra e o nosso coração tem que ser solidificado pela palavra para que nós desejemos aquilo que corresponde a ela. Provérbios 28, 9 diz assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O problema é que quando nós fazemos orações abomináveis, nós não vemos raios saindo dos céus para nos fulminar. E aí nós criamos uma conduta de inconsequência. Nós continuamos a pecar, continuamos a blasfemar, continuamos a fazer besteira, porque nós não somos castigados prontamente. E aí nós continuamos. Mas está sendo amontoado algo lá. Abra Tiago, capítulo 4. Isso acontece, meus irmãos, pelo simples fato da oração revelar o nosso coração. Se você quer saber como uma pessoa entende Deus, como uma pessoa se relaciona com Deus, como uma pessoa se relaciona com a sua palavra, é só ouvi-la orando. Simples assim. Ela vai revelar a sua teologia, a sua doutrina, o seu relacionamento com Deus, a sua esperança. É só ouvir orando. Por isso que a oração revela o coração. Nós oramos pelaquilo que nós ansiamos. Por isso que nós oramos. Você pode até maquiar na frente de outras pessoas, mas naquela oração que Deus ouve, no lugar que só Ele vê, aí você não vai conseguir fazer isso. A oração revela o anseio do coração. Ó, Tiago, capítulo 4, versículo 1 diz assim, ó, de onde procedem, parem para refletir um minuto, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? É minha vez de ser realizado, é isso que eu quero, é minha vez agora de ser realizado, é isso que eu quero, é isso que eu anseio. Militam na vossa carne. A guerra carnal de anseios mundanos. Não terei felicidade enquanto não tiver isso. Não terei contentamento enquanto não tiver isso. Meu casamento só será feliz se isso acontecer. Meus filhos só prosperarão se isso acontecer. Guerras e guerras e guerras que militam na vossa carne. Ele diz, cobiçais e nada tendes. Que já é um instrumento de misericórdia do Senhor, né? Cobiçais e nada tendes. Matais, para quê? Para obter. Porque vocês cobiçam, então vocês matam para obter. Invejais e não podeis obter. Viveis a lutar para poder obter e fazer guerras para poder obter. Mas ele diz, nada tendes, porque nada podes reter. Nada é vosso. Nada é vosso quando o requerimento de vocês não forem para a glória de Deus, mas para a ostentação carnal. Viverão como escravos dos seus próprios desejos, das suas próprias cobiças, e não tereis. Nada tendes. Aí ele diz, nada tendes, porque não pedis? Aí você grita, eu peço, Senhor, eu peço. Aí diz, muito bem. Na verdade, pedis sim. E não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. Senhor, não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Pedis mal. Senhor, livra-nos de pedir mal. Pedis mal. O que é pedir mal, Senhor? Para esbanjardes em vossos prazeres. Pedis para quem? Para vocês. Vocês pedem para vocês. Muitos crentes pensam que a oração é um balcão de pedidos. Pedem, 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 e quando recebem o que recebem, muitas vezes nem agradecem ao Senhor. Pedis para vocês. E quando vocês pedem para vocês, simplesmente
como único foco e objetivo ser vocês mesmos, vocês pedem mal. A oração de um crente na dor é diferente. A oração de um crente no sofrimento é diferente. Tem muitas pessoas que, se não houvesse morrido, teriam se desviado dos caminhos do Senhor. Teriam deixado a igreja do Senhor. Teriam abandonado a fé. Lendo sobre a história da igreja, lendo sobre grandes homens de Deus, nós vemos grandes teólogos que escreveram livros sensacionais, que começaram a paquerar com o ecumenismo, com as conversas com outras religiões, fazendo essa mistura diabólica. E antes que eles concluíssem, antes que eles concretizassem o seu desvio, o Senhor os tomou. E isso foi misericórdia do Senhor, para que eles pudessem completar a carreira na fé. Esses são relatos que nós conhecemos. Muitos outros, que acontecem sem mesmo nós sabermos, e mesmo nós temos ciência da eternidade disso. A oração de uma mãe pelo um filho que perece, a oração de um filho pelo pai que está doente, de um cônjuge pelo outro, é muito diferente. Senhor, não para mim, mas Tu sabes como eu quero do meu lado. Mas se o Senhor encontrar graça diante dele para os propósitos do Senhor, deixa, ó Deus. Deixa mais um pouco. É o dom do Senhor para a minha vida. Preserva, ó Deus. Preserva para mim, Deus. Preserva para mim. Eu sou tão melhor com Ele. Ele é um instrumento do Senhor para formar em mim o caráter de Cristo. Deixa eu formar esse pequenino, essa pequenina, como uma flecha que aponta para Ti. Ah, Deus. Mas se tiver algum indício de desvio dos Teus caminhos, toma para Ti. Leva para Ti. Porque eu prefiro passar a eternidade com Ele do que alguns dias aqui nessa terra. Nós enxergamos além, meus irmãos. Essa vida que nós temos agora não é nossa. Se nós vivemos com as nossas forças, nós estamos bradando aos céus. É nossa. Essa vida é minha. É no meu poder, são nas minhas forças, são os meus propósitos, são os meus objetivos. Mas vai muito além. Algumas outras vezes, assim como o Senhor expôs, a falsa piedade pega a oração como instrumento de hipocrisia, irmãos. Mais uma vez, a falsa piedade, mais uma vez, os desejos carnais têm entendido esse texto incorretamente. Eu já vi inúmeras pessoas. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Peçam ao Senhor. Vocês não pedem ao Senhor. Peçam com fé e vocês terão. Mas tem um plano de fundo gigantesco aqui. É pedir para você. É pedir para o seu gozo, para o seu contentamento, para a sua alegria. Não é assim aqui. É evidente que esse texto não fala isso. A falsa hipocrisia que o Senhor condenou em Mateus capítulo 6, abre aí Mateus capítulo 6, versículo 5, foi um instrumento de exaltação própria, quando o Senhor diz, olha para esses que vocês têm que exceder, olha para esses escribas e fariseus, diante de quem vocês têm que exceder a sua justiça, olha como eles oram. O versículo 5 diz, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Aí ele diz, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Os aplausos, os elogios, as bajulações, os tapinhas nas costas. Você se contenta com isso? Você se contenta com isso? Eu não me contento com isso. Eu quero ouvir as palavras do meu mestre. Bem-vindo, servo bom e fiel. Eu quero ouvir as palavras do meu Senhor. O elogio eu quero ouvir do meu Senhor.
não de homens caídos, que são instrumentos de Satanás para a nossa condenação. Qual é a oração que Deus ouve? 1 de João, capítulo 5, versículo 14. Pedis, pedis e dar-se-vos-á o quê? 1 de João, capítulo 5, versículo 14. Decora esse texto. 1 de João, capítulo 5, versículo 14. 1 de João, capítulo 5, versículo 14. 1 de João, capítulo 5, versículo 14. As crianças têm que trazer esse texto decorado na próxima quarta-feira. 1 de João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança, ó, a confiança, é a convicção, essa é a esperança que temos para com Ele, o nosso Senhor. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Simples, não é? Ok. As exortações do Senhor aqui, elas não são diferentes. O Senhor está ensinando os seus discípulos como depender dele. Qual o poder para que eles realizem. É por isso que esse texto está aqui. Esse texto aqui é para suplicar ao Senhor poder. Pedi, e dar-se-vos-á o quê? Poder. Boas coisas. O que é boas coisas? O texto fala de boas coisas. Ele vos dará, o Pai Celestial, boas coisas. O que são boas coisas? Tudo isso que ele ensinou até aqui. Tudo isso que ele ensinou até aqui são boas coisas. Então ele vai dar poder para realizarmos essas boas coisas. Agora, para nós conseguirmos poder, não existe outro meio senão pela oração. Na simplicidade da oração, irmãos. A oração nos humilha de forma gigantesca diante do Senhor. Ou seja, o que é que Ele nos dará? Pedir poder para realizar o quê? Tudo que nós vimos aqui. A sinceridade, humildade, relacionamentos tementes, pureza, fidelidade radical no casamento, integridade, ética, amor, devoção, exclusividade e honestidade radical dos filhos do reino, que são esperados daqueles que seguem o Senhor Jesus, está a um passo de nós, através da oração. Então, nós devemos buscar, numa linguagem mais atual, nossa aqui, mais contextualizada, o Senhor Jesus está nos exortando que, para trilhar o caminho do discipulado, fazendo referência à série de Marcos, é necessário ficarmos de joelhos. Nós não conseguimos trilhar o caminho do discipulado se não for de joelhos. Joelhos. A nossa peregrinação é feita de joelhos. Diante do Pai, suplicando ao Pai. Então, irmãos, o Senhor Jesus ele está destacando aqui algumas marcas distintivas. Por exemplo, você pode dizer assim, ok, pastor, eu sou dependente radical de Jesus. Tem que ter essas evidências aqui. O Senhor está destacando pelo menos 3 marcas distintivas de dependência radical a Ele. A primeira, versículo 7 ao 8, um coração que arde, um coração que queima pelas coisas do alto. Segundo, do versículo 9 ao 11, uma mente que compreende a grandeza de Deus ao mesmo tempo que revela a sua própria fraqueza. E terceiro, versículo 12, uma vida que exibe a regra do reino. Primeiro ponto. Primeira marca distintiva. Aqueles que são dependentes do Senhor têm um coração que queima. Tem um coração que arde pelas coisas do alto. O Senhor destaca aqui, meus irmãos, nas palavras dele, por isso existe aqui um jogo de palavras aqui muito interessante. Pedi, buscar e batei. Pedi, buscar e batei. Em persistência. Essa persistência só pode acontecer por um desejo sincero. Porque se esse desejo sincero não impulsionar a persistência, ela não acontece. Se não há necessidade do querer, nós não pedimos com tanta constância. Nós não pedimos. Mas, sabe quando você
não quer fazer alguma coisa, mas você sabe que precisa de um álibi. Aí você vai falar com a pessoa responsável, orando para que ela lhe dispense. Você diz assim, olha, sabe, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso não, mas se você achar que é necessário, eu vou aí fazer com você hoje. Aí você fica torcendo. Aí você, não precisa não. Aí daqui a 4 meses acontece um evento em que você está sendo colocado diante de você a sua falta de dedicação naquele curso, naquele trabalho, naquilo que você disse que ia fazer. Aí esse evento vem à tona. Olha, você pareceu que estava um pouco debilitado naquele determinado momento que nós precisamos de você, mas você mesmo assim não fez nenhum esforço para ir. Mas eu falei com você e você disse que não, precisava. Você conseguiu um álibi. Aquele que é impulsionado por uma sinceridade de desejo do coração, ele persiste, ele insiste, ele bate, ele pede, até ter. E esses termos eles são colocados, eles são configurados de tal forma para mostrar que a nossa vida deve ser uma constante de persistência em sinceridade. Faltou poder, busque. Faltou poder, peça. Faltou poder, bata. Viva a sua vida de tal forma, entendendo que sem pedir, suplicar, se ajoelhar e bater, você não conseguirá. E quando você cair, você entenda que foi porque você não bateu, não pediu e não buscou. Entenda, foi por causa disso. Você só caiu porque deixou de ser dependente dele e se tornou suficiente para si mesmo. Foi por isso que você caiu, foi por isso que seu casamento definhou, foi por isso que você vacilou no trabalho, foi por isso que você vacilou na vida. Entenda isso. Foi por isso. Porque a vida do cristão, a vida do crente é uma vida intensa. Não dá para baixar as guardas. É uma vida intensa de persistência. Não dá. Você tem que glorificar a Deus quando está dormindo, você tem que glorificar a Deus quando está trabalhando, você tem que glorificar a Deus na festa de aniversário do seu filho, na festa de casamento, você tem que glorificar a Deus nas suas férias, você tem que buscar o Senhor todo instante poder para ser testemunha dele, instrumento de glória para ele. Todo instante. Você não está de férias aqui. Você não está de férias nessa vida. Essa vida não é um parque de diversões. Não é. Pastor, mas é radical demais. Ainda bem que você entendeu até que fim. Isso mesmo. É muito radical. Isso é bom para os jovens. Os jovens não querem serem radical, né? Quer ser radical, pastor. Pronto, está aqui. A série todinha foi sobre radicalidade. Toda ela. Então vamos ser radicais. Olha o ponto aqui. O Senhor destaca essa persistência em sinceridade do coração. A ideia é de que se eu tenho um coração que realmente arde pelo reino, ele nunca irá cansar de buscá-lo. Venha o teu reino. Não é uma simples oração. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Vai ser por intermédio de quem que ele vai fazer a vontade dele? Vai ser por intermédio de quem que o reino dele vai avançar? Por nosso intermédio, irmãos. A vontade do Senhor é feita muitas vezes por nosso intermédio. Nós somos instrumentos de justiça. É por nosso intermédio. Então, nós não descansamos. A nossa vida depende do reino. Esse é o propósito para o qual nós vivemos. Nós não nos contentamos em engordar final de semana, comendo pizza no sofá, deitado, sabendo que segunda-feira eu vou trabalhar, que pena, mas existe uma sexta, graças a Deus, e existe um final do mês que chega o salário, e existe um carro para comprar, existe uma casa para reformar, existe um telefone para comprar. Esse é o propósito de vida do mundo. Esse não é o nosso propósito. Nós ansiamos o reino. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade.
como é feito aí no céu. Como diz Isaías, se fendesses os céus e descesses. Esse é o nosso anseio, irmãos. Esse é o nosso anseio. Nós ansiamos pelo reino. O nosso coração queima, vibra, arde por ele. Nós somos persistentes, insistentes. Nós não cansamos de lutar. Nós somos soldados que nunca cansarão da batalha. Nós estaremos cansados algumas vezes nela, mas dela nunca. Nela sim, dela nunca. Quando ele diz essa persistência, olha o jogo de palavras aí. Sejam ativos, não passivos, em expressar o coração de vocês. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. A ideia aqui, meus irmãos, de bater é daquele bater insistentemente. Direto. Persistência. Por isso que é configurado de uma forma extremamente persistente aqui. Fazer algo para que a porta seja aberta. Algumas outras versões não colocam bater, porque, por exemplo, existem comunidades por aí que não têm portas, né? Essas comunidades que são encontradas pelo Evangelho do Senhor, ela não mora em casa que tem portas, às vezes em ocas, né? Essas terras indígenas, e aí o fato de bater para entrar não vai fazer muita diferença, né? Não vão compreender. Por isso que a ideia para a gente, né, para o mundo ocidental aqui, para a gente, faz sentido. Mas a ideia aqui é de realçar a persistência com que nós buscamos. Porque a persistência, ela revela a necessidade do coração, o anseio. Eu preciso disso para a vida. Às vezes nós corremos para ganhar um mundo. Profissões, concursos, formações, nós temos uma persistência absurda. Pessoas escrevem biografias de grandes empresários, de grandes empreendedores, de revolucionários, persistentes de uma forma tal que coloca inúmeros crentes no bolso quanto à persistência da fé. Mas muitas vezes essas mesmas pessoas com essas mesmas persistências movem poucas palhas para o reino. Pouquíssimas. Cuidado para o seu sucesso profissional não condenar a fragilidade da sua fé. Muito cuidado para o seu sucesso acadêmico não denunciar a fragilidade, a fraqueza da sua fé. Muito cuidado pelos seus bens não denunciarem a fraqueza e a fragilidade da sua fé. Muito cuidado. Qual é o anseio do seu coração? Qual é? Qual é o seu sonho de vida? A sua realização para você, para o seu cônjuge, para os seus filhos? Qual é? Qual é? Doutores também vão para o inferno. Advogados também vão para o inferno. Juízes também vão para o inferno. Qual é? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois, olha o entendimento aqui. Né? Pois, a ideia de que se vocês fizerem isso, isso vai acontecer. Pois todo o que pede, e aí a ideia aqui é de todo aquele que vive assim, todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Porque essa persistência revelará o anseio gritante do coração. Então tenha certeza que vocês receberão. Vocês receberão debaixo de uma ponte ou de uma casa bonita. Vocês receberão andando de bicicleta ou andando de carro. Mas vocês receberão. Porque aqui não tem nada a ver com bens materiais. Não tem nada a ver com riqueza. Tem a ver com o reino invadindo você
tomando você para ganhar o mundo. É isso. Tem a ver com isso. Para que você seja um instrumento de justiça para o mundo. Para que você seja um instrumento redentivo para os perdidos. Um luzeiro, um farol que aponta para Cristo. Todas as exortações, ações e resultados aqui enfatizam o objetivo de uma vida. Ou nós temos isso, ou nós morremos. Esse é o nosso propósito de vida. Não descansarei enquanto não for preenchido, encharcado pelo Espírito Santo de Deus, com o poder do alto. Não descansarei. O Senhor está ensinando que o possível e o impossível são apenas uma questão de proporção, de devoção e fé. O eu não consigo está bem pertinho do eu posso, porque tudo depende da devoção de fé e dependência do Senhor para isso. Simples assim. Viver a vida do reino é impossível de outra forma. Um comentarista fez a seguinte colocação: o indivíduo pode ser verdadeiramente um homem laborioso, um homem trabalhador e, todavia, ser pobre em coisas temporais, coisas que passam. Mas o indivíduo não pode ser verdadeiramente um homem de oração e ainda ser pobre em coisas espirituais. Essa é uma marca distintiva de dependência. Ela pode ser vista, obviamente. Um coração que arde. A segunda marca, uma mente que compreende a grandeza de Deus. Versículos 9 ao 11. Uma mente que compreende a grandeza de Deus. Segundo a consideração do Senhor aqui, a percepção, interessante porque a percepção da nossa pequenez, da nossa fraqueza, está intimamente relacionada à nossa percepção da grandeza de Deus. Isso é interessante porque é justamente a dinâmica de raciocínio que o Senhor quer colocar na mente dos discípulos aqui quanto à autossuficiência que nós estamos tratando. Por exemplo, quanto mais nos considerarmos suficientes, mais Deus é diminuído. Quanto mais nos consideramos fracos e necessitados, mais Deus é agigantado diante de nós. Então esse é um raciocínio que o Senhor quer levar os seus discípulos a ter. Por isso o Senhor Jesus, ele toca a mente dos discípulos com uma série de questionamentos. O questionamento deve levar-nos à reflexão, ao raciocínio. E aí ele oferece justamente uma elaboração lógica mesmo, mas também vivencial. E isso já foi considerado no capítulo 5, versículo 13, que fala dos pobres de espíritos, porque dele é o reino dos céus. Aqueles que consideram a si mesmos completamente indignos do reino deles é o reino. E o objetivo aqui é levá-los à autoavaliação, que já foi considerado, né? O ponto é o seguinte, duas perguntas. Por que vocês não viveriam dependendo de Deus? Por que vocês viveriam dependendo de si mesmo ou dos homens? Por que vocês viveriam dependendo de si mesmo ou dos homens? Por que não viveriam dependendo de Deus? Qual é a lógica do raciocínio de vocês, já que agora vocês têm a mente de Cristo? Porque se vocês nasceram de novo, vocês têm a mente de Cristo, vocês têm o Espírito Santo de Deus. Por que vocês dependeriam dos homens ou de si mesmos e não de Deus? O Senhor está fazendo uma elaboração lógica, e está levando-os a pensarem logicamente aqui, segundo o questionamento, né? Por que sua vida não seria tomada por orações e súplicas diante de tudo isso que é requerido de vocês? Por quê? Qual é a lógica disso? Só que essa lógica aqui, é claro, são lógicas de uma mente redentiva aqui. Nós não refletimos mais, a nossa lógica não é mais como de pessoas caídas. A eternidade tocou a nossa mente. Nós consideramos agora não esse mundo apenas, mas o mundo por vir também. O raciocínio é outro, ganha outro patamar. Nós analisamos o todo. A eternidade, o presente e o passado. Nós analisamos a vida. É justamente isso que o Senhor quer considerar aqui com eles, com seus discípulos.
É tanto que o Senhor não oferece respostas. O Senhor faz uma pergunta atrás da outra, uma pergunta atrás da outra. O Senhor está colocando-os na parede para que eles se sintam encurralados e tomem uma postura diante deles. Entenda aqui, ó, não é que eles estão fazendo isso, certo? Eles não estão vivendo para si mesmos, eles não estão vivendo por mundo. O Senhor está ensinando-os com exortação para que eles não cogitem mais na frente fazer isso. O Senhor não está exortando-os porque eles estão fazendo isso agora, mas o Senhor os trata como se eles assim estivessem vivendo. Por quê? Porque essa é a inclinação de um coração caído. Você vai desejar realizar os seus sonhos, as suas vontades, percorrer a sua vida e desejar Deus, colocar Deus para trás. É isso que você vai fazer. Então eu estou oferecendo para você um escape para a armadilha que você mesmo vai criar, que você, pai, vai criar para o seu filho, que você, cônjuge, vai criar para o seu outro cônjuge. Entenda isso. Vocês não estão fazendo agora. Apesar de ter alguém aqui que pode estar fazendo sim, né? Mas aqui em Senhor Jesus, eles não estavam vivendo assim. Mas o Senhor está oferecendo aqui um instrumento para vencer a armadilha, que eles mesmos podem criar, ou para que eles não criem essas armadilhas. Então o Senhor coloca aqui eles na parede, deixa eles encurralados, e o Senhor diz, pensem comigo por um instante, considerem por um instante comigo. É o que ele diz, ó. Ou qual dentre vós é o homem que... Aí oferece ali meio que uma parábola, né? Ou qual dentre vós é o homem que... Pense por um instante, considerem por um instante, vê se isso pode acontecer. Se porventura, por acaso, o filho pedir a esse homem um pão, esse homem lhe dará uma pedra? É possível isso? É possível que um filho lhe peça um pão e ele lhe dê uma pedra? Versículo 10. Ou, se pedir a esse homem ou lhe pedir um peixe, esse homem dará ao filho uma cobra? Vocês acham que isso é possível? Qual é a resposta óbvia? Não, não é? Não, Senhor, não é possível. O filho que pede ao pai o pão, ele lhe dará o pão. O filho que pede ao pai um peixe, ele lhe dará um peixe. É óbvio, nós fazemos isso, nós temos filhos, nós fazemos isso. É óbvio que não. E o Senhor Jesus pressupõe essa resposta, porque é uma resposta óbvia. Portanto, se essa é a realidade, raciocinem comigo. É o que o Senhor diz no versículo 11. Reflitam comigo, mais uma vez. Portanto, esse ora aqui carrega essa ideia de conclusão. Portanto, dessa forma, diante disso, se vós, a quem o filho pede um pão e vocês não dão uma pedra, a quem o filho pede um peixe e vocês não dão uma cobra, dão aquilo que eles precisam, que eles querem, se vós, que sois o quê? Maus. Vós que são inclinados ao mal, vós que são corruptos, se vocês que são pecadores, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, reflitam comigo, quanto mais o vosso Pai. E esse quanto mais o vosso Pai traz uma bagagem de doutrina gigantesca. Aquele que é supremamente santo, aquele que não pode ver corrupção, aquele que é perfeito, aquele que é supremamente bom. Quanto mais o vosso Pai. E é interessante porque, para usar o contrário de mal, ele não diz bom. Ele diz que o vosso Pai que está onde? Grandeza. Grandeza do Senhor. Se você tem uma mente que alcança a grandeza, você alcança a sua pequenez. Quanto mais o vosso Pai. E o argumento aqui é simples, é do menor para o maior. Se isso acontece com o pequeno, o que dirá para o grande? Se o Senhor veste os lírios do campo, a erva do campo, que hoje é e amanhã não, quanto mais vós. Deus falou isso a respeito da ansiedade. Se Deus cuida das ervas, que hoje é e amanhã morre, quanto mais vós, filhos meus. Ele falou para isso no contexto de combate à ansiedade, para nós nos aquietarmos. O ponto aqui é o mesmo, é do menor para o maior. Se vós que são homens pecadores sabem dar boas dádivas, quanto mais o Pai, menor para o maior, quanto mais o Pai
que estás aonde? Nos céus. Aqui ele traz uma linguagem judaica, uma linguagem rabínica da época, que considerava a morada de Deus como um aspecto de grandeza de Deus. Ele está acima de nós. Ele está elevado nas alturas. Inúmeros salmos retratam isso. Quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará boas coisas. E o que é essas boas coisas? Nós já falamos. Aos que lhe pedirem. Esse pedirem aqui carrega toda a persistência que ele descreveu aqui, até aqui. Toda que nós vimos, né? É interessante porque existe um paralelo desse texto em Lucas. Ele fala um pouquinho do que é essas boas coisas. Porque as boas coisas seria o quê? O meio de realização daquilo que nós devemos fazer. Lucas, ele relata essas boas coisas como sendo quem? Ou o quê? Abra aí, Lucas 11, 13. Que mais uma hora nós terminamos, viu, irmãos? Lucas 11, 13. Quais são essas boas coisas? O Espírito Santo. Certo? O Espírito Santo. Ele vos dará o quê? O Espírito Santo. Por quê? Porque a carne milita contra quem? O Espírito. O fruto é o fruto de quem? Do Espírito. Essas boas dádivas são exibições de quê? Do fruto do Espírito. Assim eu presumo, né? Os frutos do Espírito sendo exibidos nos mais diversos tipos de relacionamentos que nós temos, que é esperado de nós. A mente dos filhos do reino é uma mente tomada por essa realidade da grandeza de Deus. Quando nós contemplamos isso, irmãos, a autossuficiência se esvai. Nós percebemos a nossa fraqueza, as nossas necessidades. Vocês já pararam para imaginar por que nós pecamos vez após vez? Nós caímos vez após vez. E mesmo assim, nós não reconhecemos que nós não temos poder. Por quê, irmãos? Porque nós queremos continuar construindo uma reputação. Caída, falha, uma imagem. Por que nós queremos, irmãos? Porque nós não nos humilhamos. Será que nós não vemos que nós não temos poder? Será que nós não percebemos que nós somos fracos e frágeis? Será que nós temos mesmo um desejo tão grande, tão gritante, de fingir que somos o que nós não somos? Que estúpido isso! Que tolo isso! Que baixo, que pequeno, que caído isso! Será que nós não olhamos para a grandeza dele e para a nossa fragilidade diante de tantas provas? Quantas provas você tem da sua deficiência? Quantas provas você tem da sua fraqueza? E todas essas provas gritam fraco, frágil, pequeno. Só que elas fazem isso para lhe humilhar, para lhe matar. Mas existe toda uma eternidade com as portas abertas para você, mostrando o poder que vem do alto, o poder que vem dos céus. E nós não corremos para o Senhor, nós ficamos acovardados egoisticamente no nosso próprio ego, no nosso próprio coração, mesmo sabendo que nós temos todo o poder dos céus, todo o poder de Deus, todo o poder que há na ressurreição de Cristo Jesus, para nos sustentar, para nos agarrar, para fazer de nós vasos de honra, vasos de justiça. Mas mesmo assim, nós não percebemos que nós estamos vacilando na caminhada. Não dá para perceber. Sério? Não, sério, diga para mim. Não dá para perceber quanto ignorante é essa caminhada, quanto tola é essa caminhada. Não dá para perceber. Nós construímos a nossa própria cova. É impressionante. Nós cavamos a nossa própria cova.
Nós temos todo o poder. Você consegue calcular o poder de Deus? Foi o poder que ressuscitou Cristo e, ressuscitando, perdoou os pecados, tirou os pecados do mundo. Você consegue? Calcula aí. Vou dar um século. Nós temos todo esse poder para nós. Você entende isso? Seu casamento está uma desgraça? Há poder para isso. Os seus filhos estão perdidos? Há poder para isso. Os seus pais não são testemunhos para você? Há poder para isso. Entenda isso. Há poder. Há poder. Mas nós não buscamos esse poder. Nós desprezamos esse poder. Ao mesmo tempo que a nossa mente alcança essa grandeza e percebe a nossa fraqueza, a autossuficiência é sufocada. Ela é sufocada dentro de nós. Ela é mortificada dentro de nós. Ela vai sendo encostada, vai ficando presa no canto escuro. Contra ela nós lutaremos até o fim dessa presente era. Até o Senhor nos levar ou Ele voltar. Nós lutaremos todos os dias. Porque ela é uma raiz do orgulho. E todo mundo luta contra o orgulho. Não existe um homem ou uma mulher que não lute contra o orgulho. Por isso nós lutaremos contra a arrogância, independência, autonomia, autossuficiência. Nós lutaremos todos os dias. Todos os dias. Uma última marca aqui, mais breve, é o versículo 7, versículo 12. É uma vida que exibe a regra do reino, quando ele diz, tudo porém. Aqui ele está arrematando, né? Ele está fechando todo o ensino dele. Aqui acaba o que significa cumprir a lei e os profetas. O que significa exceder a justiça dos escribas e fariseus. Ele está sintetizando, está amarrando todo o seu ensino. Ele diz, portanto, tudo quanto quereis, né? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim, fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. O que é a lei e os profetas? Não é sobre você. Essa é a lei e os profetas. Não é a seu respeito. Não é sobre você. A ideia aqui é de viver uma vida intencionalmente, exibindo o reino. O reino não é sobre nós. Não é a nosso respeito. O reino é dar a vida por outros. E isso é o reino. O rei fez isso por nós. Se nós formos desenvolver aqui essa temática, nós vamos encontrar paralelo desse ensino, dessa compreensão, mas como um instrumento pragmático de moralidade. Não façais aos outros o que não queres que seja feito a você, né? Eu acho que muita gente já ouviu isso. Esse instrumento de moralidade pragmática, ela pode ser datada até mesmo antes de Cristo. Então o Senhor Jesus, o que é que ele está fazendo aqui? Ó? O Senhor Jesus está modificando uma percepção existente naquela época já. Esse ensino aqui, né, essa sentença aqui é conhecida como a regra do reino. Século XVIII. Antes disso, no século XVII, era conhecido como lei áurea, a lei máxima. Existe até filmes escritos com base nisso daqui. Inclusive, eu acho que é com um ator que o Leandro Cleito conhece muito. Né? É baseado até em fatos reais, se eu não me engano. A ideia de que nós fazemos o bem sem qualquer interesse. E um dia isso volta para nós. Eu assisti um filme assim, na sessão da tarde, quando eu era criança. Sessão da tarde. Mas essa já é uma percepção da transformação de Jesus. Por quê? Porque o entendimento popular, mesmo nos tempos de Jesus, era negativo. Por isso trazia sobre si o foco. O entendimento era o seguinte, ó, não faça para os outros aquilo que você não quer que seja feito a você. Então ele incentivava a omissão. Você não faz, porque você não quer. Não faça. O Senhor Jesus transforma. É o único lugar, seja antes de Cristo, seja depois de Cristo, onde nós encontramos essas palavras sendo proferidas de forma positiva.
né? Quando o Senhor Jesus diz tudo quanto, então ele está mostrando aqui que nós devemos fazer sem qualquer exceção. Ele mostra o aspecto quantitativo e qualitativo. Tudo quanto, sem favoritismo e sem exceção, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim, e aí vem o qualitativo, com a mesma qualidade, com o mesmo teor, com a mesma essência, e vem o mandamento, fazei vós também, semelhantemente. Porque a eles, né? Porque esta é a lei e os profetas. Então o Senhor está removendo a perspectiva de omissão e está dando uma comissão aos discípulos aqui. Por quê, meus irmãos? Observe que a intenção do Senhor, por isso que é uma vida que exibe o reino, tira o foco de sobre si mesmo. Coisa que a forma negativa, ela não faz. A forma negativa é o seguinte: eu não quero, por isso eu não faço. O Senhor Jesus, ele modifica. Agora, os discípulos, com aspirações redentivas, percebem que compreenderam o âmago da lei, a essência da lei. Ela não é sobre mim, mas sobre a exibição da santidade do reino que virá. Esse reino é um reino santo. E ele toca a presente era através de mim e de você. Através das nossas vidas. Por isso que não é uma permuta, uma troca. Eu não faço para você não fazer para mim. Não é uma troca. Nós fazemos simplesmente. Porque nós exibimos aquilo que nós somos e de quem nós somos embaixadores. Nós exibimos. Bom, essas coisas boas aqui fazem referência, por exemplo, às boas obras do versículo 16 do capítulo 5, por meio de quem devem glorificarem ao Pai que estás nos céus. Então, finalizando aqui, meus irmãos, como nós podemos cumprir a lei? Como nós podemos exceder a justiça dos escribas e fariseus? Como nós podemos responder positivamente a tudo isso que é exigido a nós? Simplesmente sendo radicalmente dependente do Rei. Tendo um coração que arde, que queima pelas coisas do alto, tendo uma mente que compreende a grandeza de Deus e, à medida que isso acontece, compreende a sua autossuficiência, a sua fraqueza e mortifica a autossuficiência, e tendo uma vida que exibe, que testifica do reino por vir. Quando a nossa vida ela é marcada por esses anseios, nós vivemos mortificando o pecado, dia após dia, decisão após decisão, relacionamento após relacionamento, sonho após sonho, anseio após anseio. Nós mortificamos e mortificamos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, agradecemos a Ti, ó Pai, por Tua maravilhosa graça que é derramada sobre nós. As misericórdias do Senhor que são constantemente instrumentos redentivos para as nossas vidas, nos livrando de nós mesmos, ó Deus. Obrigado por Tua palavra, Senhor, que o Senhor aplique no coração dos meus irmãos. Que o Senhor encharque a sua mente. Lhes conceda a graça de buscarem o Senhor e ensinarem aqueles que eles têm responsabilidade, irmãos, filhos, cônjuges, a serem completamente dependentes do Senhor, meu Deus. Em Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e vamos finalizar com a última canção.